o ao vivo aqui. Tá, agora sim, vamos lá. Vamos começar, né? Boa noite. Vamos Boa começar esse novo noite. projeto agora. Podcast sobre vários temas, né? E principalmente voltado à nutrição, enfim, hábitos, né? Uma rotina E organizada. rotina, entre outros temas, né? Não, estou conseguindo aqui, deixa eu só me organizar aqui. Então, o tema nosso hoje, para abertura, né? Antes de mais nada, agradecer. Como a rotina organizada pode ajudar, nos ajudar a emagrecer, né? Como que isso pode nos ajudar a emagrecer? Você queria falar um pouco, resumidamente, falar um pouquinho sobre esse tema? Sim, primeiro eu quero me apresentar, né? Eu Se sou apresente. Maria Santos, sou nutricionista. Estamos falando de São Paulo e de Minas, né? De Minas Gerais, né, André? São Paulo, exatamente, Minas Uma Gerais. conexão interestadual aí, para falar sobre um tema que eu amo, que eu adoro, que é nutrição, né? Então, tudo começa pela alimentação saudável, pela atividade física, isso a gente nunca vai deixar de falar. É uma coisa extremamente básica, mas que algumas pessoas têm dificuldade, né? E como a gente escolheu esse tema, justamente para começar a dar uma noção de que dieta não é só um cardápio, não é só um pedaço de papel, não é simplesmente uma consulta que você vai fazer como uma nutricionista. Você tem muita coisa por trás, você tem um bastidor por trás aí para poder depois se apresentar com a dieta. Então, eu quero fazer uma pergunta, né, para o público, se você já deixou de fazer alguma coisa, alguma atividade que você tinha proposto para fazer, né, seja dieta, atividade física, estudar, trabalhar, mudar de emprego, e de repente, no meio do caminho, você parou porque, não está perfeito, não está do jeito que eu quero, não é assim que eu só faço se for 100%, e aí não acaba nem fazendo 100%, nem 10%, nem 20%. Então, eu quero lançar essa pergunta, né, para saber se você já fez isso. Eu já fiz, né, eu acho que como ser humano, a maioria já fez isso, já deixou alguns projetos parados, sem andamento, ou porque encontrou um obstáculo e não soube contornar, ou não soube passar por cima, né? Acho que hoje, né, André, que eu coloquei lá no grupo, que às vezes a gente tem um problema que surge de repente na vida da gente e que a gente para tudo. Parou, amanhã não vou trabalhar porque aconteceu isso. Ai, parou, eu não vou estudar porque aconteceu isso. Ai, parou, não vou fazer dieta porque aconteceu isso. Então, a gente tem mania de travar, né, de parar ali por causa de um problema. E, na verdade, a vida da gente é um movimento contínuo, a gente não consegue, né, ficar estacionado num canto, porque a gente é movimento, nós somos movimentos, né, então, essa questão de enfrentar os problemas, eu sei que cada um tem o seu, mas a gente tem que desenvolver uma forma também de lidar com eles, né? E no caso da dieta, é uma coisa que acontece com muita gente. Ah, eu tive uma festa, então já parei a dieta. Ah, eu tive um churrasco, já parei a dieta. Ah, eu estava de férias, nem fui para academia. Então, a gente vai deixando esses obstáculos se acumularem e formar um muro enorme na nossa frente, né? E a gente precisa tirar, né? Cada problema tem a sua solução, e quando a gente consegue solucionar, a gente vai diminuindo esse muro até conseguir transpor. Então, essa é uma das perguntas, né?
E eu queria perguntar se vale a pena também ficar estacionado, parado, deixando de lado os seus propósitos, né? Quanto tempo que você já, né, procrastinou e não saiu, não saiu do lugar, a vida continua andando e você ainda continua na mesma. Não sei vocês, mas para mim não vale a pena ficar parada, por mais que o problema seja enorme, né? A gente tem que dar um jeitinho ali e prosseguir. E também, André, o planejamento ele é uma coisa básica, né? Se você quer começar alguma coisa, tem que ter um plano. É como se fosse, por exemplo, o financeiro. Minha vida está desorganizada financeiramente. Como que eu vou organizar minha vida financeira? Vou pegar os meus gastos, vou anotar numa planilha aí no Excel, ou então vou jogar no papel, no caderno, vou anotar cada gasto, as minhas entradas, as minhas saídas, e aí, anotando, eu verificando ali, olhando para aquilo, eu vou ter noção, clareza do que eu quero, né? E sempre a clareza é que nos ajuda, né, André, a ter uma, Exatamente. uma luz aqui, assim, iluminando, que dá uma visão ampla do que a gente tem que fazer. E então, nesse caso aí do planejamento, você não pode se prender a querer fazer o 100%, e também não tem que planejar, ficar planejando, planejando, planejando e não sair do lugar, né, André? Não sei se você já passou por isso, de ficar elaborando muita coisa, planejando, mas não tira aquilo do papel, né? E a gente tem que tirar o nosso propósito do papel. A gente tem que começar de alguma forma, nem que seja 1% a cada dia, né? Eu quero começar uma dieta, eu vou começar fazendo o básico, o mínimo possível. O que eu vou fazer? Eu vou ter clareza né, do que eu quero. Se eu quero emagrecer, eu vou atrás do meu propósito, vou escrever lá o que eu quero realmente, em quanto tempo eu quero aquilo, e a primeira coisa é olhar na minha despensa, o que eu tenho aqui que eu posso usar, que eu já posso começar agora, sem enrolação, sabe? Essas são as primeiras perguntas, André. Você tem alguma Vamos, uma vamos dar coisa? uma pausa aqui, vamos dar uma pausa. Tá, eu acho que você falou uma coisa muito bacana aí, que você falou a questão do querer fazer o 100%, né? As pessoas mais perfeccionistas se identificam com isso, né? Com Pessoas que certeza. querem fazer o 100% têm uma mentalidade, um comportamento perfeccionista. E isso acaba atrapalhando porque a alimentação saudável é um hábito e é um estilo de vida que demora, né? Demora tempo, né? Sim. E outro ponto que eu achei você legal também, você falou fazer com o que tem na dispensa. Vamos supor que a pessoa já tem já acordou agora para alimentação saudável. E aí ela tem refrigerante, ela tem suquinho de pacote, ela tem tempero, sazon, ela tem um monte de tudo isso. Uhum. Nada que é considerado dentro de um ponto de vista saudável. E aí, como que ela olharia essa dispensa hoje, nesse momento? Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu me vi numa situação de doença mesmo, né? Enxaqueca é uma doença, gastrite é uma doença, então eu estava nesse estágio aí tomando remédio. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi uma pesquisa para saber o que eu podia fazer pela minha saúde, que eu acho importante você ir atrás da informação também, não simplesmente depender do que a gente fala, né? Você tem que ter esse critério. E eu tinha comigo, né? Eu estava na praia, levei panetone, levei bolo, levei bolacha, levei pão, levei todas essas coisas que depois eu fui descobrir que estava causando o que eu estava sentindo. O que eu fiz? Lógico que ninguém é assim, né? Quer dizer, a maioria das pessoas não são assim. No outro dia, quando eu descobri que eu podia cortar esses alimentos, não cortar da forma radical, né, como muita gente faz, mas diminuir a quantidade deles e aumentar a quantidade de comida de verdade, foi a virada de chave. Mas foi assim,
No outro dia, eu já não queria mais comer aquilo. Eu falei, não, é isso que está me prejudicando, é isso que eu vou tirar da minha vida, por enquanto, para ver o que vai acontecer. E foi justamente no outro dia que eu fiz. Tinha ovos, eu comi ovos. O cafezinho que eu gosto, tomei o café. Na hora do almoço, foi comida mesmo, comida de verdade, carne, legumes, verduras. À tarde, queijinho, alguma castanha, não tinha mais nada de pacotinho, né? Então, assim, você vai olhar a sua despensa como comida de verdade, nada que eu tenha que tirar do pacotinho. Se eu tiver que fazer isso aqui, né, já é uma coisa que vai ainda continuar na sua vida. Então, você tem que olhar a sua despensa como aqui tem comida de verdade, arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, aquela sardinha em lata. O pessoal fala muito, né? Ah, mas é sardinha em lata, está enlatado. É uma sardinha dentro de uma lata com óleo para conservar ela. Simplesmente, é comida. O que você tem em casa, você pega e monta o seu cardápio com isso. Não precisa já sair, né, disparado para o mercado com uma lista enorme, às vezes, né, sem saber o que vai comprar na verdade, simplesmente acha que tem que pegar produto light, produto diet, produto assim, produto assado. Então, tudo é feito com calma. Primeiro você olha a sua despensa, olha a sua geladeira, vê a sua fruteira, confere o que tem ali. Aí sim, depois disso que você vai pensar, né, no cardápio, em alguma coisa que você queira estruturar para ter no seu dia a dia como uma rotina. Aí a pessoa vai começar também nessa busca paralela, eliminando também coisas que são ditas não tão saudáveis, né? Isso, não só. Desculpa. Temperos. Oi? Então, uma coisa que eu quero ressaltar é que não existem alimentos proibidos, né? E nem alimentos sozinhos que engordam e nem emagrecem. Então, você tem na sua cabeça 7 dias na semana. Se eu estou de dieta, eu tenho que, pelo menos, ter na minha cabeça 80% desses dias coerentes com o que eu quero. E os outros 20, eu posso encaixar essas coisinhas de pacotinho, um sorvete, uma Nutella, um doce de leite, desde que você não tenha nenhuma condição, né, de saúde, aí, diabetes, esteatose hepática, essas coisas que são mais sensíveis, né, de se tratar. Entendi. A gente pode começar também falando sobre o conceito de tempo, André, da organização. Ok. Então, o conceito de organização de tempo é outra coisa também muito importante que você tem que ter um controle. Você não sai para trabalhar em qualquer horário, você tem um horário certinho para levantar e, né, um horário adequado para chegar no seu trabalho. Então, eu não entro 10 horas no meu trabalho, não entro no outro dia 11 horas no meu trabalho, não entro meio-dia. Então, eu tenho que ter um horário fixo. O que eu vou fazer para ter organização do tempo? Eu vou pegar os meus horários principais de trabalho, de chegar em casa, de, sei lá, se eu estudo, se eu tenho um curso, alguma coisa do tipo, e vou fixar ali, é uma agenda. Vou fixar esses horários. Entre esses horários, né, vamos supor, você sai do trabalho umas 5 horas, até chegar em casa 6 horas. Nesse tempo de 6 até as 10 horas da noite, o que eu faço realmente, né? Eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar roupa, passar roupa. Eu estou falando mais assim de mulher, porque, né, é o que a gente tem aí no dia a dia para fazer. Existe algum horário em que você pode disponibilizar para se cuidar, né, para olhar para você mesma, para você mesmo? Você tem 15 minutos? Você tem meia hora? Né? Vamos supor, eu tenho 1 hora para fazer a janta. Essa hora aí tem que estar fixa ali na minha agenda.
Eu tenho 15 minutos para fazer agachamento. Marco lá, tenho 15 minutos para fazer o meu agachamento. Essa questão do horário, às vezes, a gente deixa muito solta, né? Eu acordo em cima da hora para sair para trabalhar, não tomo café, chego estressada, cansada, vou fazer lá o que eu tenho que fazer. No meu caso, eu ainda trabalho com atendimento na prefeitura de Diadema, e eu tenho que chegar lá, com a minha cabeça ali para eu atender bem as pessoas. Então, eu já levanto 15 para 5 para ir para a academia. É o meu horário, né? Não é, eu adoro acordar cedo. Não adoro acordar cedo, mas é uma coisa que se encaixou na minha vida e que melhorou, muita coisa, né, na minha vida. Muita coisa mesmo. Então, levanto, vou para a academia, depois, né, faço meu café da manhã com calma. Então, tudo que você fizer com tempo para você se cuidar tem que ser com calma, não precisa, né, fazer tudo atropelado, nada disso. Faz tudo com calma. Um cafezinho simples, básico, sai alimentado, vai trabalhar sossegado, volta, já volta com a cabeça também, imaginando que você vai se cuidar, sempre com esse olhar. Porque se você sempre pensar, eu tenho que fazer isso porque eu tenho uma família para cuidar, tal, 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 tal. Parece um peso, né, que você está colocando nas suas costas, e quando não deve ser. Se você tem uma família, graças a Deus, você vai cuidar dela, vai fazer comida, né? E você também vai se cuidar. Então, essa questão de estruturar o tempo é importante para você encaixar essas coisas aí para você fazer, né? Não tem que deixar de curtir um lazer, por exemplo, no final de semana. Já pensa, já estrutura. Se você não trabalha no sábado, no domingo, pega um dia desses, um dos dois, vai num parque fazer uma caminhada, né, de 30 minutos, que seja 20, 15 minutos, leva a família, já curte o espaço ali. De repente vocês fazem até um lanchinho básico por aí, né, para curtir também essa questão dos 20% que eu falei, né, dos outros alimentos que devem se encaixar sim na nossa dieta. E eu queria até dar dois exemplos aqui, André, para ficar mais, né, mais claro. Quando a gente quer construir hábitos, a gente não começa assim, pá, vou fazer tudo de uma vez, né? Então, a gente começa aos poucos. Por exemplo, eu queria ler ter mais tempo para ler. Eu adoro ler. Então, o que que eu pensei, né? Já ligado naquele conceito do milagre da manhã, eu já deixei meus livros aqui separados. Tá tudo do lado da cama. Então, eu vou deitar às 9 horas, eu vou ler pelo menos meia hora. O livro já está ali. Então, eu tenho o hábito de deitar X horas. Eu vou colocar um hábito, empilhar um hábito. Então, vou pegar os meus livros, já deixar ali do ladinho, para quando eu estiver ali na cama, já está na mão. Estou lendo uma, duas, três, 4 páginas. Ótimo, fiz a minha parte. O que eu queria fazer, eu fiz. E não foi um sacrifício, por quê? Eu acoplei a um outro hábito, né? Eu vou para a cama cedo, já deito, já pego o livro e já leio. Outra coisa também que a gente pode estar fazendo para otimizar o nosso tempo, né? Por exemplo, se você trabalha entre as 7 da manhã no trabalho, mas quer ter um tempo para fazer um treino numa academia, verifica ali perto do seu trabalho se já tem alguma academia próxima para você, quando sair, ou, né, se quiser ir mais cedo até, já aproveitar o trajeto, né? Vou para a academia, tomo banho, vou trabalhar. Ou então saio do trabalho e vou para a academia e depois eu vou para casa. É questão, assim, de, né, pensar um pouquinho para poder é, encaixar esses hábitos aí na vida aos poucos. Quer fazer alguma pergunta, André?
Tá sem som. Tá sem som. O hábito atômico é muito bom. Isso. Isso aqui também, a André também fez um comentário também. Falou que parou também por uma questão emocional também. Uhum. Porque é realmente difícil, né, essa questão da alimentação, né? Se a gente faz isso de uma vezada só, a tendência é realmente da gente desistir. Desistir, né? É desistir. Então, você tendo a clareza, né, de que você quer fazer, vou chutar, tá? Eu quero perder 5 quilos até o final de dezembro. Eu vou escrever isso num papel, montar um plano. Quando que eu vou começar? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer sozinha? Eu vou procurar um profissional? Eu vou comer só comida de verdade? Eu vou encaixar alguma coisa aí nessa minha questão da alimentação, uma coisa que eu goste de comer, um sorvete no final de semana, um lanche, né? Então, para a dieta ela ser simples, básica, você tem que também ter um pensamento assim, que não complique a sua vida. Vamos pegar o cardápio, por exemplo. A pessoa que quer fazer a dieta, ela quer comprar tudo que a Nutri pôs lá no cardápio. Mas tem a questão das substituições, que né, a gente faz o cardápio e já coloca umas substituições, não todas, porque seria impossível, mas a gente coloca as mais acessíveis, né, para a pessoa ter essa facilidade. Então, a pessoa já quer sair e comprar tudo aquilo de uma vez. Primeiro olha, né, aquilo que eu falei, vou até entrar aqui numa questão já na questão da organização da dieta, porque fala bastante sobre isso também. Então, no conceito de organização da dieta, os horários de refeições ali direitinho, né, anotado também, faz café da manhã, qual horário, lanche qual horário, almoço qual horário, lanche da tarde qual horário, jantar qual horário, marcadinho ali, bonitinho. Para quê? Para você saber as quantidades que você vai consumir durante o dia, para saber o que você vai comprar, qual o cardápio que você vai elaborar. Quando chega nessa parte do cardápio, o pessoal quer elaborar coisas assim fora do comum, e não precisa, né? Se tem arroz, feijão, macarrão, batata, enfim, os legumes, as frutas, é isso, não tem que inventar o arroz de forno X, né, a lasanha assim, a lasanha low carb, o bolo low carb, que você vai ter que gastar uma grana para comprar a farinha de amêndoa, a farinha de, né, então, coisas básicas do dia a dia, né, não precisa inventar nada, nada mesmo. Então, quando eu falo quando eu monto o cardápio, eu pergunto antes para a pessoa o que ela gosta, o que ela come, o que ela gostaria, o que ela não gostaria. É isso, é adequar, não tem que inventar nada. Aí o pessoal fala assim: mas não tem uma receita? Tem, tá cheio de receita no Google, gente. Eu não vou ficar tirando o tempo de fazer um atendimento melhor, né, assim, né, percepção da pessoa, de fazer as perguntas, né, que eu preciso perguntar para ficar elaborando receita, que já está cheio por aí. Eu posso até dar dica, olha, receita X é boa, mas não fui eu que fui lá e testei, que fui lá e fiz, né? Mas se a pessoa quer uma receita, aí sim eu passo a receita para ela. Mas eu acho que não precisa complicar, né? Então, seguindo esses passos, horário de refeições determinadas, quantidade de refeições por dia que você vai fazer, o cardápio simples, mais um exemplo. Comprei batata, vou fazer a batata. Eu posso fazer 2 tipos de batata diferente para a semana. Eu posso fazer o purê e posso fazer a batata assada. Eu posso comprar a carne moída e fazer um hambúrguer e fazer a carne com molho.
já tenho aí, né, praticamente 4 refeições. Se eu fizer o almoço e o jantar igual, são 4 refeições, né, durante 2 dias. No outro dia, escolha outra coisa, que seja prática para fazer, que dê para fazer 2 coisas diferentes. O brócolis dá para fazer cozido para salada e dá para fazer grelhado com manteiga, aquele meio queimadinho, sabe? Então tem que pegar essas ideias mais simples, mais básicas, para facilitar, para ser uma coisa leve, para não ser uma coisa chata, que eu tenho que fazer um monte de comida. Outra coisa também, se tem algum hábito, que eu estou falando aqui, eu faço a comida para a semana toda. Isso é para todo mundo? Não, né? Às vezes eu faço para a semana toda, às vezes eu prefiro fazer no dia, mas eu tenho já a consciência de que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer em 1 hora, no máximo, 1 hora, né? Para poder otimizar meu tempo e para aproveitar meu tempo para outras coisas também. Daí, depois do cardápio pronto, todo elaborado, com as coisas, né, que você gosta de comer, aí sim você faz uma lista, né? Não vou para o mercado sem lista, porque senão não vai dar certo. Faço a lista ali certinha, vou comprar aquilo que eu me propus a comprar. Então, vou olhar minha despensa, vou olhar meu armário, vou ver o que já tem lá para não comprar em excesso e vou direto para o mercado. Quando eu chegar de lá, né, eu dou uma limpada nos alimentos, uma lavada, um pré-preparo, alguma coisa do tipo para facilitar a vida. Então, fruta, por exemplo, já deixa a maçã lavada, tomate já deixa lavado, pica a fruta, né, se você gosta de abacaxi picado, para comer na hora do almoço, já deixa lá pronto. Não precisa fazer tudo de uma vez, porque eu acho que tem coisa que você tem que fazer fresquinho mesmo, né? Não precisa deixar tudo, sua geladeira lotada de marmita, mas eu acho que o principal você consegue fazer e o mais simples possível. Tem que estipular também um dia de compra para não ficar indo no mercado todo dia. Esqueci uma coisa, vou lá. Esqueci outra coisa, vou lá. Aí você não está otimizando seu tempo, né? Você está indo lá no mercado e às vezes trazendo coisa que nem estava na sua lista. Então, marca um dia, é de sábado, é de sexta-noite, domingo, não importa. Já determina esse dia e vai com a lista certinha. Outra coisa que eu já tinha falado, né, limpar e guardar os alimentos e escolher também o dia do preparo. Se você vai fazer para a semana toda, você já determina um dia e X horário para fazer. Se vai fazer todo dia, no máximo 1 hora para fazer essas coisinhas e aí já está com uma rotina toda organizada para poder colocar em prática aquilo que você se propôs a fazer. E não se enganem, se não tiver organização, a gente não consegue colocar, fazer os 80% que a gente determinou fazer. Então, se eu chegar em casa correndo, eu não deixei nada preparado, eu vou comer um pão mesmo, de qualquer jeito aqui, tá bom. Aí no outro dia acontece a mesma coisa, e assim vai, a gente se desconecta do propósito, deixa aquilo lá escapar, né? E isso eu já falei no início, a gente já deixa acontecer muitas vezes, para no meio e não retorna, para no meio e não retorna. Alguma pergunta, André? Tem sim alguns comentários aqui. A Simone Marzon disse: as pessoas desistem antes de começar, por achar que comer é bem difícil. Verdade, é isso mesmo. Outro comentário, não sei se ela falou aqui, a Simone perguntou assim, se as marmitinhas são para a família ou só para você? Não, você pode fazer para a família. O cardápio é para a família. O que você vai prestar atenção, por exemplo, se você trabalha fora, você vai deixar sua marmita separada lá para o almoço que você faz, né? Já separa a sua porção. A família vai comer a mesma coisa que você come ou vice-versa. Não tem dieta para a família e dieta para você, né? Você vai usar os mesmos alimentos para sua família, aquilo que eles gostam de comer. Não tem essa de ficar separando a comida, não. Eu acho que isso só complica
Só complica a situação. Mas e se eles não tiverem com o mesmo propósito de alimentação saudável que você? Como é que você vai fazer? Então, por exemplo, se aqui em casa, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes o meu marido quer comer pizza, mas tem dia que eu não estou afim, né? Ou se eu quero comer um hambúrguer e ele não está afim. Cada um vai fazer aquilo que quer. Por exemplo, eu faço hambúrguer, se ele quer comer outra coisa, hoje mesmo aconteceu isso. Tá um exemplo Sério? para vocês. Um exemplo quentinho, ó, fiz frango cozido. Aí ele falou assim: "Ah, eu não quero frango cozido. Tem atum? Tem ervilha? Tem arroz? Eu vou comer isso." Comeu e eu comi o frango. Então a gente consegue, né, se conversar nesse sentido e cada um faz aquilo que está a fim de fazer. Nessa questão que ela perguntou aí, é se a comida é para todo mundo ou se é só para ela. Se for só para ela, vai ter dois trabalhos, eu acho, né? São dois trabalhos. Show, show. Uma outra perguntou, fez um comentário: inventar cardápios surreais sem adequação para o cotidiano só aumenta a chance de desistir da educação alimentar. Com certeza. Sim, Fazer aquelas receitas, às vezes, tão complicadas, né? Acaba pois é. tornando o processo ainda mais difícil, né? Mais difícil. E parece que é uma obrigação, né, ter receita, mas não é, é o básico mesmo. Se um dia, por acaso, você quiser experimentar alguma coisa, aí sim você, né, vai tirar aquele tempo para fazer isso, aí já é outros 500, aí você quer fazer, você quer provar, quer testar, mas Essa questão, quando você fala assim, você fala a questão da comida de verdade, hum, ah, isso inclui também você que almoça fora também, você trabalha numa empresa, ele serve almoço, e tudo está adequado também dentro disso? sim, inclui sim, A pessoa pensa, não, eu almoço na empresa, a empresa já tem um quadro ali de cardápio ali e tudo mais, é, depois a pessoa deveria também pensar na alimentação dela, ou simplesmente pensar, olha, já estou o almoço já está aqui, então não preciso nem me preocupar mais com a alimentação saudável, porque o almoço aqui já está saudável, então o resto, como é que lida com isso também? Para quem trabalha fora, para quem já almoça na empresa? aham. Não, dá para fazer também. Eu tenho um cliente que ele trabalha fora e ele almoça no refeitório lá da empresa, já vem tudo prontinho. Tem coisas que ele fala assim: ah, tem carne que eu não gosto, tem carne que não me agrada, né, olhar ali e tal, não quero comer aquilo. Aí ele sempre adapta com um omelete, com ovo frito, ou com alguma segunda opção de carnes, né, de proteínas, por exemplo. Mas dá sim, dá para adequar. De vez em quando eu almoço fora, eu vou no restaurante do lado do meu trabalho. Eu vou lá e pego o que, né, tem pastelzinho, tem um monte de coisa lá, mas eu não quero comer o pastel, então eu pego o arroz, o feijão, a carne, os legumes, dá para comer tranquilamente ali. Você tendo noção da quantidade que você come, dá para fazer sim. Entendi, entendi. O bacana é que você acabou de falar, né? Começa com o que você tem e vai organizando, deixando opções para você não chegar em casa e ficar sem opção, né? Porque geralmente quando acontece isso, a tendência da gente pedir um iFood, a gente pedir alguma coisa, essa brecha, né? Uhum. E é possível seguir a dieta à risca ou você acha que tem que abrir algumas brechas? Tem sim, André, porque assim, a adesão à dieta, ela depende desse fator 20% que a gente deixa para essas questões. Então, lá na frente eu falei, né, que nós temos 7 dias na semana. A gente não pode ignorar o sábado e domingo, né? Nosso corpo não sabe que é sábado e domingo, que é segunda, terça, mas a nossa mente sabe.
né? Então, o pessoal faz a dieta de segunda a sexta até meio-dia, e depois disso parece que acabou, só na segunda-feira de novo. E assim, justamente para evitar esse tipo de desistência de final de semana, a gente organiza o cardápio de forma que a pessoa possa ter essa liberdade, sim, de ser flexível, né, de escolher um dia na semana, um dia no final de semana, um dia não, uma refeição, 2 refeições no máximo, para quem tem um objetivo claro na cabeça que quer emagrecer. 2 dias eu acho que é razoável para a pessoa, por exemplo, ir num restaurante, comer alguma coisa a mais, uma sobremesa a mais, ou então no final de semana comer um hambúrguer, tomar um sorvete, enfim, escolhe um dia no final de semana, ou um dia na semana, tira uma refeição, né, desses 2 dias. Então, se eu quero comer, sei lá, uma pizza no sábado, então eu vou escolher o jantar, no meu caso, eu vou escolher o jantar para comer a pizza. Ah, se eu quero comer um hambúrguer lá na quarta-feira, vou escolher uma refeição para comer esse hambúrguer. Porque se eu abrir o dia inteiro para fazer isso no sábado, eu vou comer muita coisa que, né, vai extrapolar lá o meu, a minha quantidade de calorias. Então, essas 2 refeições aí, a pessoa pode comer o que ela gosta de verdade, pode ser industrializado, pode ser natural, o que ela quiser, desde que ela mantenha os 80%. A chance da pessoa extrapolar é menor, né? Se ela... Se ela tem, né, esse espaço, sim, é bem menor. Entendi. Isso, entendi. Muito bom isso, muito bom, porque você abre essa brecha, mas essa brecha ela tem um limite, né? Sim, Exatamente. sim. Para a E pessoa também não funciona ficar com culpa. bastante. É, Se ela come errado, ela vai ficar com culpa, né? Nossa, eu saí da sim, dieta. é. Legal. E funciona bastante, viu, André? Porque, assim, a pessoa que ela te procura, te paga para você orientá-la, ela está disposta a fazer a seguir a orientação. Então, o que que acontece? Eu vou fazer de tudo para aquela pessoa poder ter esse momento, né, de curtir o que ela gosta de comer, ou então uma saída com a família, às vezes quer sair, quer aproveitar um final de semana para, né, para comer justamente isso que ela gosta. Nossa, é um prazer que, né, não tem preço. E a pessoa retorna na segunda-feira sabendo que ela não extrapolou os limites das calorias dela. Isso é muito bom. Foi, Oi? foi exatamente o que a Andrea falou aqui, essa questão de você falar da janela, né? Ela falou assim, uma dica é comer algo saudável antes das cestinhas, por exemplo, né? Exatamente. Isso é uma dica que a gente dá mesmo. Você tem um casamento, né? Aí o casamento é à noite, vai ter buffet, vai ter bolo, docinho. O que que você vai fazer? Você vai começar a comer de forma desordenada desde a manhã até chegar à noite? Ou então ficar sem comer, que eu já, né, já ouvi casos assim que a pessoa fica sem comer para poder comer na festa. Aí acaba perdendo a cabeça, perdendo, nossa, o limite, né? Extrapola o limite. E quando você já vem se alimentando bem desde manhã, tomando cafezinho legal, almoçando, fazendo um lanche, quando você chegar lá, você não vai estar Você morrendo não de vai comer igual fome o leão, né? e você vai comer uma quantidade. Hã? Você não Não vai comer entendi. como um leão, né? Você não Não, vai não. como É. se o mundo acabasse amanhã. Verdade. Então, tem essa questão aí que a gente orienta também. Ah, tem festa, tem gente que tem evento todo final de semana que trabalha com isso. Então, a orientação é essa. Segue certinho até o X horário, depois que você for comer lá no evento, você não vai estar morrendo de fome, você vai comer o suficiente. E aproveitando, né? Verdade. Muito legal, muito legal. Essa questão da pessoa ficar sem comer é exatamente porque ela
ela quer comer sem culpa, né? Que tipo assim, só que chegando lá, ela perde a noção, não tem um freio, né? Sim, Realmente acontece muito, muito. acontece muito. Mas é assim, quando a gente pega uma pessoa para fazer um programa alimentar, a primeira coisa que a gente tem que estruturar é a rotina. Então, eu pergunto o que a pessoa faz durante o dia, durante a semana, porque fica muito mais fácil de você é, ajudá-la, né, a fazer a cumprir esse objetivo, a cumprir esse propósito. É um processo. Você não vai fazer tudo certinho da noite para o dia. Você vai indo fazer, vai fazendo o que, né, foi proposto. Se tiver algum problema, a gente sempre está ali para dar uma ajuda, uma orientação a mais, e é assim que vai, é assim que o plano segue, né? Não é 100%, mas é o que dá certo. Entendi. Muito, muito. E é o mais difícil também, porque a gente tende a ser radical, né? A gente tenta eliminar, por Totalmente. exemplo, os industriais, como açúcar, como temperos, né? A gente tenta eliminar isso, né? Porque depois que a gente dá esse start que a gente quer alimentação saudável, tipo, na nossa cabeça fica isso é certo, isso que é errado, isso que é certo, isso é errado. Fica forte assim, né? É. Fica uma coisa assim, comer isso aqui é errado, comer isso aqui é errado. E Uhum. aí, não sei se isso é bom, é ruim, enfim, mas a princípio parece que é muito difícil separar isso, que a gente fica ali, certo, errado, certo, Uhum. errado. É, Açúcar errado, enfim, aí fica, né, uhum. realmente, É uma crença também, né, André? Porque a gente vai formando na nossa cabeça as crenças a partir daquela informação que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, houve um tempo que havia o lado low carb radical, que não podia nem comer batata, arroz, nada disso. E o outro lado da low carb, que é a menos radical, que sim, você pode comer esses alimentos desde que você tenha consciência da quantidade. É sempre a quantidade que vem em primeiro lugar, né? Independente do alimento, você pode pegar carne é saudável, mas você não pode comer uma quantidade exagerada. Você tem que ter ciência de que tudo que passa do limite ali pode te prejudicar de alguma forma, né? E eu sempre bato nessa tecla mesmo. O bem feito é melhor que o perfeito, né? Então, você tem noção do que é certo, tem noção do que é errado, mas não é para colocar na balança do proibido e do permitido. Não tem essa, né? A comida é comida. Observando sempre a questão da qualidade e da quantidade. show, show, show. Que E legal, que legal. para o emagrecimento acontecer nessa questão da rotina, você tem que colocar o plano em funcionamento, né? A gente não consegue chegar no objetivo se tem o plano no papel, né? Eu posso fazer o melhor plano do mundo, a coisa mais bem estruturada da face da Terra, aqui no papel, e se eu não fizer nem uma linha do que eu escrevi ali, eu não vou chegar no meu objetivo de emagrecimento. Então, às vezes, as pessoas têm a ideia de que só de pensar já vai acontecer. Não, você tem que agir, né, André? Não tem como você esperar a coisa acontecer assim, como mágica. E é uma coisa que a gente, como nutricionista, né, os profissionais da nutrição, aqueles que são, assim, é, mais, como se diz, atentos, né, a todo tipo de informação que tem na internet, sempre bate nessa tecla de você não se perder, né, no meio de tanta informação. Ah, olha, você vai emagrecer. Esses dias eu vi isso, eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, 5 quilos em 7 dias.
Gente, fica atento com isso, porque é uma coisa assim que realmente pega, né? Você, se você está desesperada, não sabe o que fazer para perder peso, e às vezes está com a ideia fixa que precisa perder peso para ir para o casamento, precisa perder peso para ir não sei aonde, e acaba caindo nessa armadilha, né, André, de perca 5 quilos em 7 dias. Isso não acontece, desde que você entenda que você não vai perder gordura, que você vai perder água e até músculo. A água, tudo bem, se você tiver com retenção de líquido, é excelente você perder esse líquido que está retido aí, mas você também pode perder músculo. E músculo é difícil para recuperar, não é assim, fiz aqui uma sessão de musculação, já voltou ao normal. Demora, porque depende de alimentação e também da musculação, para recuperar o músculo novamente. Então, cair nessas histórias de emagrecimento rápido é o que a gente mais fica atento aí na internet, né? E sempre que a gente pode, sempre está alertando, falando, olha, gente, não é assim que acontece, não é assim que acontece. Tem outro caminho que é mais... Já viu, André, aquele desenho que tem lá, alimentação saudável, só tem uma pessoa no guichê. Emagrecimento rápido, aquela fila enorme, né? Então, a pessoa sempre vai para aquele lado que ela acha que é mais fácil, só que é um atalho. Ela acaba se perdendo e tendo que voltar tudo de novo, e o tempo está passando, o tempo não espera, né? E aí, pelo meio do caminho, você pode adquirir algum descontrole alimentar, né? Tem gente que passa até para compulsão alimentar, que é uma coisa muito séria, muito grave. Então, tudo isso tem que ficar atento aí. E aí, para a questão da rotina também, é bom falar, porque a gente já está quase 1 hora aqui, mas eu não sei se vai ser possível falar, mas, talvez no próximo, mas a gente fala sobre hábitos também, que é muito importante, questão de beber água. Eu não sei se entra aí também, você é adepto também do jejum intermitente, não sei se você é adepto, qual que é a sua opinião em relação a isso. Eu já fui e sou ainda. Oi? Eu sou ainda. Você é adepto do jejum intermitente? Sim. Fala um pouquinho sobre ele, só para a gente, talvez, terminar aqui esse primeiro trecho, né, que a gente vai continuar ainda, mas, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, em relação à rotina, né, falar sobre hábitos também é muito importante. Então, o jejum intermitente, ele é uma coisa, é uma estratégia, né, não é algo que não é uma dieta. Tem gente que fala, me passa a dieta do jejum intermitente. Não existe dieta do jejum intermitente. O jejum tem que acontecer naturalmente, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou deitar às 10 horas da noite, mas eu jantei às 7 horas. Eu só vou comer no outro dia, lá para as 7 horas da manhã. Eu fiquei 12 horas em jejum contando com o meu sono. Isso é jejum também. Tá, mas eu não tô com fome de manhã, só vou comer na hora do almoço. Não tô com fome, não tô passando mal, nem nada. Eu aguento firmemente até meio-dia. Isso é jejum intermitente, é sem forçar, é sem aquela coisa bitolada, não, eu vou fazer jejum intermitente para eu emagrecer. Você emagrece porque você está baixando suas calorias, não simplesmente porque você está aplicando o jejum intermitente. Para mim, o jejum intermitente, ele serve na questão, principalmente, da atividade física, que eu faço bem cedo. Então, eu janto às 7, 7h30 no máximo. No outro dia, às 5 horas da manhã, 5h15, eu estou treinando, treino super bem, não passo mal. Quando eu fazia crossfit, eu também fazia jejum intermitente, então aquela loucura do crossfit, de correr, pular, pendurar, virar de cabeça para baixo, nunca passei mal também, mas isso é de pessoa para pessoa, então, né, o que eu sinto, talvez você ou outras pessoas, né, podem passar mal, sentir uma tontura, pressão baixa, mas tem que ter todo um cuidado, André, porque assim, o jejum
intermitente, ele depende de uma boa alimentação. Não adianta você comer qualquer coisa durante o dia e no outro dia querer fazer um jejum que você não vai sustentar, né? É Então, a mesma você... coisa da pessoa da festa lá, né? Exatamente, você tem que se Ficar sem alimentar comer bem. para depois para a festa. Exatamente, você tem que ter uma alimentação muito boa, né, durante um bom espaço de tempo. Antes e depois, né? E depois, aí o pessoal fica assim, posso quebrar o jejum com uma coxinha? Posso quebrar o jejum com Coca-Cola? Eu falo, gente, não. Aí você vai estar estragando tudo que você fez para trás, né? Todo aquele tempo que você ficou sem comer, não foi em vão, porque você está perdendo isso. Ficou Que claro? legal, cara. Ficou. Eu gosto do jejum por conta do controle também emocional também, né? Que é um dos Muito, benefícios. muito. Clareza, né, para trabalho, mais concentração. É muito E legal, tem, eu gosto. tem gente tipo café da manhã, por exemplo, né? Tem pessoas que não passam bem tomando café da manhã, tem pessoas que não se adequaram ao café da manhã, né? É, E aí e o jejum é meio que natural ali. sim, Então, tem essa bacana. questão. É muito particular, né, André? Então, por exemplo, se a pessoa me falar, eu não sou chegada a tomar café da manhã, então vamos estruturar as outras refeições. Não tem problema nenhum, desde que Bacana. estruture as outras. Então, a ideia é você, a partir do momento que você fala assim, eu quero ter alimentação saudável, talvez adequar aos hábitos, na questão da água, Sim, sempre possível, né, uma frutinha, enfim, uma coisa que você goste, uma maçã, né, exatamente. e isso já vira um start, né, e ao longo, né, Sim, uma coisa que a gente vai vestir a roupa da alimentação saudável, né, não, demora muito, de- porque até então a gente comeu errado, comeu, entre aspas, né, a gente fez uma alimentação que não é tão saudável, eu vou falar errado, mas é difícil categorizar nesse sentido. E aí a gente uhum, descobre que a gente precisa mudar isso, né? aham. Então, calma, é um processo, e aos poucos você vai percebendo que é mais fácil, né? Não é tão um bicho de sete cabeças, Sim, realmente. exatamente. É só de tirar os ultraprocessados, igual muito refrigerante, muito bolo, muito pão. O pão, ele não é proibido, mais uma vez, né? Porque senão fala, ai, não posso comer pão. Pode, gente, mas sem aquele exagero de comer pão de manhã, pão no almoço, pão no lanche, pão à noite, né? Então tem que ter uma medida aí certa. Então, quando você tira os ultraprocessados, você já consegue perder peso, mas não é de um dia para o outro. Você tem que esperar o seu corpo reagir, né, a esse tipo de exclusão, para depois você ir incluindo, né? Na verdade, você até inclui do que tira, né? É melhor você incluir frutas, verduras, legumes, comida mesmo, arroz, feijão, do que ficar tirando tudo de uma vez. Quando você inclui as comidas melhores, né? Vamos colocar assim as comidas, né, mais fresquinhas, aí você consegue diminuir bastante os ultraprocessados. Você não vai sentir aquela necessidade de ficar comendo os pacotinhos. Verdade, show. Maravilha. Então a gente termina por aqui, 1h08 aqui, 1 hora basicamente aqui. Muito bom, tá? Tá iniciando esse projeto, né? A gente vai combinar a próxima data aí, tá? Sim, E gratidão, tá? O tema rendeu realmente, eu nem vi a hora passando. passa E a rápido. gente, e a gente precisa também definir o nome, né? A gente vai Hum, pensando no nome vamos fazer uma desse. votação? Vamos fazer uma votação aí, para a gente conseguir um nome, né? Sim. O nome desse podcast eu vou colocar no grupo também, você coloca no seu também, e a gente vê no final aí desse mês o nome desse podcast. Muito obrigado, Certo. tá? Gratidão. Esclareceu muito, colocou essa questão um pouco mais ampla, mais clara, e com certeza me ajudou também, né? Porque eu também estou nesse processo também. E gratidão, tá? Uma boa noite para você, boa noite a todos que participaram.
Eu que agradeço, também agradeço o pessoal que esteve aí conosco, aqueles também que vão assistir, né, posteriormente. Quem teve com a Leila também já passou por aqui também, muito bom, a Júlia passou aqui também, a G Araújo 2019 passou aqui também. Gratidão a todos vocês, tá? Muito obrigado. Então, Obrigada, boa noite para gente. vocês. Tchau, boa noite. Vamos por aqui. Boa noite.